Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos do canal Importe, o canal de canários de porte da FNO. Essa aqui, para quem não conhece, Federação Nordestina de Ornitologia. Aqui quem vos fala sou eu sempre com minha taça de vinho do lado. Max Revoredo, diretor técnico de canários de porte da FNO. Hoje vamos trazer aqui nada mais, nada menos de que ele, o homem que veio da Alemanha para o Brasil. Brincadeiras à parte, seja bem-vindo, meu amigo Ricardo Alemão, criador da raça Arlequim Português e presidente do clube especializado da raça. Bem-vindo, boa noite, bom dia e boa tarde, Ricardo. Ô, Max, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem vai estar vendo aí depois aí, aos amigos aí, os criadores, e estamos aí, cara, para poder bater um papo aí sobre esse hobby bacana aí que a gente tanto gosta. Maravilha, Ricardão. Novamente seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui com a gente para conversar sobre essa raça, que é uma raça que tem crescido muito no gosto do brasileiro, caiu nas graças do pessoal, né? Ela tem algumas características que são peculiares e mais na frente, no nosso bate-papo, a gente vai conversar um pouquinho sobre essas características. Mas, antes de mais nada, vamos àquela papo inicial que todo mundo gosta, porque toda vida o pessoal diz, pô, Marcos, bacana lá o canal, tá show de bola, mas a parte que eu mais gosto é quando os criadores falam da história dele, como foi que eles começaram. E aí eu faço essa pergunta a você, meu amigo. Como foi para Ricardo Alemão, o Ricardo Araújo Soares, esse começo na canaricultura, como foi seu primeiro contato com os canários, como começou essa paixão? Max, então, ontem até você estava conversando disso no grupo, cara, em relação aos filhos seguirem, né, na canaricultura e tal, e a gente vê cada vez mais, menos isso acontecer, né? E eu sou uma das exceções aí, porque eu nasci dentro de um canaril, na verdade, cara. A vida inteira, meu pai sempre criou. Mas você não nasceu de um ovo, não? Não, quase, quase, falar a verdade, porque desde pequeno meu pai sempre teve aves, sempre, sabe, das mais diversas espécies e raças diferentes. E assim, eu sempre estava em volta, mas assim, que nem ele faz, que nem você faz com teu filho aí, coloca água, sabe, ajuda a fazer isso, dá papinha para os filhotes, sempre foi isso. E assim, meu pai, eu lembro, mais ou menos 1990, eu era criança, moleque, eu ia com ele em São Paulo, ele era afiliado aqui em Poços, não tinha ainda nenhum clube, ele era afiliado no clube do Frisado de São Paulo, e tinha uns eventos no Parque da Água Funda, se eu não me engano. Acho que é Parque da Água Funda mesmo. E eu sei que eu ia, tinha bastante canário, eu ficava doido lá tal, e foi indo, fui pegando gosto. E chegou uma hora que o meu pai vendia os canários tudo. Ele falava assim, vou parar. Ele vendia os canários tudo. Aí eu comecei, aí passava 6 meses e ele comprava de novo, porque ele vendia só os canários e não vendia as gaiolas. E assim, então contato com manejo, eu sempre tive muito. Aí chegou uma hora que ele fez isso umas 3 vezes, de acabar com tudo e voltar. Aí teve uma vez, a última vez, ele falou que ia acabar. Eu falei, não, não vai acabar não, que eu vou continuar sozinho. Aí ele falou assim, você que sabe, então pode continuar. E tipo assim, no começo ele dava um auxílio e tal, mas deixou na minha mão mesmo e se vira. Então, assim, eu sabia o manejo, eu sabia criar, reprodução, essas coisas todas, mas em relação a acasalamento, o que pedia a raça, o que era um canário, o que julgava num canário, eu não tinha noção nenhuma. Aí isso foi através de amigos, do próprio pai mesmo, que ajudou alguns anos, e dando a cara a tapa também, Max, que aí eu comecei a criar algumas coisinhas
comecei a estudar, ler, perguntar e comecei a levar para concurso. E eu falo isso para a turma até hoje, cara. Você quer aprender sobre a raça que você cria, tem que levar no concurso, porque a ave em casa ali não vai... Cara, não vai adiantar. Tem criador que fala para mim assim, eu não estou preparado ainda. Eu falo, irmão, mas você não tem que estar preparado, não. Quem tá... Leva a ave lá e boa. Tipo, as primeiras vezes que eu levei em concurso, por exemplo, tinha vezes que eu tinha até vergonha de falar que a ave era minha. Mas a ave estava lá e eu estava aprendendo. Todo ano eu ia naquela crescente em determinada raça que eu criava na época, né? Comecei com canários de cor, de porte tinha Fife, raça espanhola e Gloucester. E de cor tinha branco, vermelho e amarelo. Difícil a pessoa começar a criar canário de porte e não ter um Gloucester, pelo menos um casalzinho de Gloucester no meio, né, cara? É Sim, incrível, é popular sim. demais a raça. Tinha uns espanholas bons. Fife também eu dei assim... Eu gosto muito de Fife. Eu não crio mais, mas assim, eu já fiz Fife campeão brasileiro. Eu ganhei a série em Pirassununga 2 anos, acho que foi 2012, 2013 ou 2000... alguma coisa por aí. Então, assim, é uma raça que eu gosto muito. Só que aí foi indo o Alerquim meio que junto. E, assim, quando eu comecei também, Max, eu fiquei meio... Sabe, aquela empolgação de... Eu tinha uma estrutura boa de quantidade de gaiolas, etc. Tinha tudo montado, pela verdade, né? A estrutura toda. E então eu fui me aventurando, eu criei de tudo, cara. De tudo quanto é, assim, raça de porte, por exemplo, eu criei muita coisa diferente. Mas eu sempre procurava uma para, né, para focar naquela para concurso. Só que no caso do Alerquim foi indo, que hoje eu estou praticamente só com Alerquim. Aí eu tenho 5 casaizinhos de espanhola e 5 casaizinhos de Gloucester também. Você deve E estou pensando em 5 casaizinhos de Fife, que é porque eu gosto. Você que E o cria Arlequim, resto... né? Você que é Hã? especializado tô dizendo, você que é especializado em Arlequim e tem esses casalzinhos de espanhola, com a abertura agora da possibilidade do espanhola ser carotenado, né? Ser com fator, para você tá ótimo, né? Sim. Tipo, criando porque eu gosto, entendeu? Não, eu não consigo criar uma raça só. Eu podia muito bem criar só Alerquim. Apesar que eu gosto, Alerquim e tal, eu tenho aves boas, tenho um plantel bacana, mas sempre tem que ter uma coisinha diferente, né? Então, meu pensamento, né? Antes o meu era uma salada de fruta, hoje é ótimo, perto do que era. Antes não tinha muito foco, assim. Deixa eu te perguntar uma coisa, Ricardo. Como foi o seu primeiro contato com o Arlequim? Como você conheceu a raça? Disse, isso aqui que eu quero criar, é isso que eu vou criar? Ou entrou no seu canarinho meio por acaso e aí você foi gostando? Como eram esses Arlequins do começo aí que você começou a criar? Na verdade, quando aprovou lá em 2010, né, que foi aprovado pela COM, eu já fiquei doido, né, no bicho, né? Só que não tinha como, né? Aí já começou com aquela antiga historinha lá do cobre mosaico com vermelho mosaico e, sabe, daí por diante ia passando em outras coisas, né? No próprio Lerguê, depois tendo a possibilidade de importar aves também, né? Porque, vamos pôr, é que lá na Europa eles estão... Não é assim que as aves deles são melhores. Hoje a gente já tem muita... Até antes de ter importação, a gente já tinha até uma certa qualidade, mas não tinha aquele plantel tão homogêneo, né? Tipo assim, toda raça tem descarte. Só que no caso do Alerquim, a turma já... né? E quando não tem... O que acontece? Eles estão mais adiantados nisso, eu acho. Mais uniforme. Dá descarte ainda, mas em menos quantidade. A gente está um pouquinho atrasado nisso. E o que aconteceu? Em 2010, aprovou, e um criador daqui da minha cidade, ele foi até o primeiro campeão brasileiro da série.
foi em 2013, ele chama Gilmar Brás. Ele, o André Gustavo e eu, a gente já estava meio que tentando fazer ali e tal, só que o Gilmar estava um pouquinho na frente nossa, que ele conseguiu arrumar uma ave pura, uma fêmea. Aí ele conseguiu passar um macho que ele já tinha feito aqui. Nossa, não lembro, acho que é até tupete alemão no meio. E acabou que saiu uns filhotes bonitos. E foi campeão brasileiro em 2013. E a gente seguiu criando ali e tal. Eu comecei a levar para concurso. Ganhei em Pirassununga também, acho que 3 anos eu ganhei em Pirassununga a série. O primeiro ano eu tinha até vergonha de falar que as aves eram minhas, em comparação a hoje. Né? Até em comparação às aves do Gilmar mesmo, de 2013, as minhas de 2014, eu acho que eu ganhei a primeira vez, não era aquele negócio bacana. Aí, em 2015, a gente conseguiu a importação de um casal, só que no escuro. Entendeu? E em 2014, a gente tinha começado a trabalhar também com o larguê. Passar esses, vamos pôr, que a gente pegava assim, ô Max, era cobre mosaico e vermelho mosaico fora de padrão. A gente procurava pegar umas aves maiores, entendeu? Só que aí o que ia acontecer? Ia engrossar, por causa do secanário de cor. Aí, quando passou no larguê, começou a ver que mudou o negócio. Aí, em 2015, veio essa importação, um casal só, e assim, a fêmea é muito linda, o macho, falar a verdade, que a gente já tinha mais ou menos alguma coisa parecida. Só que veio no escuro, né? E eu continuei trabalhando aqui, junto com o André Gustavo, o Gilmar continuou também, mas foi meio que mais devagar. E foi levando para campeonato, tentando, né, bater em cima, ajuda de alguns, a gente tinha um grupo de WhatsApp, aí tinha alguns juízes, o Saulo mesmo é um que, cara, não sei nem como agradecer o Saulo. O Saulo é um cara que, no quieto, ele ajuda muito a ornitologia. Nesse grupo do WhatsApp, isso aí, meados de 2014 começou. Aproveitar aí a sua deixa. O Gerson Pena, que foi o grande, assim, nos últimos anos aí, tinha ganhado, né, direto a série, estava no grupo, eu, Garuti, assim, André Gustavo, Alexandre Siqueira, muita gente, muitos até que pararam, muitos entraram depois, e o Saulo dava aula para a gente uma vez por semana, sobre a raça. Deixa eu aproveitar e lhe interromper um pouquinho e mandar um grande abraço para ele, que eu costumo chamar de tio. Mas o Saulo, cara, ele tem um papel importantíssimo na canaricultura de Porto. Primeiro, porque ele é um dos melhores juízes que nós temos aqui no nosso quadro, aqui no Brasil. Segundo, que ele é um cara que tem uma experiência de criar diversas raças. O Saulo já criou inúmeras e cria até hoje inúmeras raças. Terceiro lugar, que ele é uma figuraça e, ainda por cima, é praticamente o padrinho da maior parte, se não todos, eu acho que tirando o York Clube, de quase todos os clubes especializados de canário de porte hoje, que existem hoje no Brasil. O Saulo tem uma ajuda, um conselho, um apoio do Saulo. Então, eu queria aproveitar aqui, já que você tocou no nome dele, e eu invariavelmente, quando alguém toca no nome dele, eu tenho que lembrar disso, porque o Saulo, ele realmente tem esse papel na canaricultura de porte do Brasil, e eu acho que quando a gente tem amigos e pessoas que realmente fazem a diferença nesse nosso hobby, a gente tem que lembrar delas, agradecer e mandar abraço para elas toda a vida, e o Saulo é um desses que merecem esse abraço. Mas deixa eu continuar aqui nessa sua saga aí no Arlequim. Hoje, Ricardo, como você vê a raça no Brasil? Hoje ainda tem espaço para se fazer esses trabalhos de construção do Arlequim? Ou, assim, o que se tem hoje aqui no Brasil já é um trabalho que foi feito durante anos, mais canários puros que se trouxe importado, e hoje um cara que for começar
a trabalhar ou que for tentar esse caminho de trabalho de mistura de aves, de cores, de raça, não consegue mais pegar o bonde da história, né? O nível já evoluiu num ponto que isso é coisa do passado, seria isso? É coisa do passado, eu acho. Eu acho que já é. Mas, assim, eu acho que a raça está crescendo muito ainda. Tem muitos criadores ainda iniciando na raça. Eu acho a série um pouco pequena. Tanto é que no Mega Especialistas, a gente vai estar fazendo um julgamento experimental com os canelas e diluídos, tá? No caso do Alerquim. É lógico, né? Não tem as partes córneas variegadas, né? Tem criador europeu que até fala que tem, mas é imperceptível, né? A olho nu. Então, assim, aí a gente, de forma experimental, está trazendo o Paulo Jorge Fernandes de novo aí para tá auxiliando. A maioria das aprovações que tem na raça passa na mão dele. E para a gente poder mostrar para ele também a evolução que teve a raça aqui, que tem essa possibilidade de abrir a série. Eu, para mim, tem até mais possibilidades, né? Mas eu estou ali, represento, né, uma associação, eu também sou apenas um criador. É lógico que eu tenho, né, o meu pensamento, sou bem claro com isso, mas não depende de mim, mas a gente tenta mostrar, né? Então, esse pensamento até de abrir essa série aí dos Canelas e Diluídos é justamente para isso, porque lá fora eu não vejo muitos. Tem alguns criadores, sim, mas aqui no Brasil eu já estou vendo um número grande de aves canelas e diluídas e de características boas. Corpo, que é o principal, né? Corpo, tamanho, né? A forma, o que a gente quer no Alerquim, né? A única coisa que está dando... Eu mesmo tenho lá algumas aves lá diluídas, canelas, né? Que eu vou até levar para concurso, algumas fêmeas. E, assim, eu ponho do lado de ave que também vai para concurso, filha até de genética campeã mundial e não perde nada no corpo. Então, assim, eu acho que hoje, Max, tem muito criador aí que trouxe coisa boa, que ao longo do tempo também já fez esse trabalho aí. Isso aí eu comecei em 2011. Então, hoje a gente... 2011, nós estamos em 2022, 11 anos. né? Em 2019, eu tive a oportunidade de fazer uma coisa diferente, que o Paulo Silva, que foi o multicampeão aí do Alerquim aí, mundial, ele abriu o plantel mesmo e me passou a ave do plantel dele. E não foi só para mim, para outros criadores também, ele cedeu bastante filhotes, não sei assim, em relação a plantel, mas para mim ele cedeu ave campeão mundial, ele cedeu bastante aves de qualidade, me deixou escolher mesmo. Então, assim, bastante criadores já pegaram da genética, outros trouxeram também, trouxeram de outros criadores. A gente aqui também, ao longo do tempo, trabalhando. É por isso que eu te falei, eu vejo isso no meu plantel hoje. Assim, eu tiro ave boa da minha genética, vamos pôr, que já vem lá de trás, ao mesmo nível da genética do Paulo até, tá? Às vezes algumas aves até melhores. Só que o que acontece? Vamos pôr, tiro 10 aves de um casal do Paulo Silva, que veio do Paulo, que tem o sangue dele. Vamos pôr que dá 2 aves de descarte. No meu caso, eu pegando aves de qualidade, que já foi atrapalhado, queira ou não, dá o dobro ainda, entendeu? Vai dar 4 aves de Ricardo, descarte. desculpa interromper, esse descarte que você fala seria mais no sentido da questão da variegação da cor dos bichos ou no sentido de que, especificamente, que, por exemplo, essa sua genética daria mais descarte do que a genética europeia? Eu acho que é isso. Dá mais descarte, porque a gente está... A nossa genética aqui, queira ou não, está um pouquinho para trás dessa ainda. Isso que a gente fez, queira ou não, eles fizeram também. Eles colocaram mosaico, eles passaram no Lerguer,
Isso aí já é assumido, eles já falaram isso. E a gente sabe. Mas assim, a minha dúvida... Só que eles fizeram isso em 2010. A gente começou a fazer aqui em 2014, 2015, mas os primeiros. Esse descarte seria mais do que? Na forma do bicho em si, na coloração, que você não consegue chegar na variegação para concurso? Seria em que sentido? No tamanho? Max, é no próprio conjunto, né? Então, vamos pôr ave que infiltra, sabe? Eu acho que hoje já para mim, é descarte, entendeu? Às vezes infiltra só um pouquinho, você consegue ainda consertar. Geralmente macho dá uma infiltrada. Aí você consegue ainda, mas se for fêmea, por exemplo, infiltrada, já não, sabe? Então, tamanho, posição, porte, tudo isso, né? Então, é no conjunto geral. Eu falo a verdade para você, eu nem me preocupo muito com cor, mas é lógico que eu ainda fico atento aí, se é um lipo, eu procuro pegar um lipo branquinho, que tenha boa marcação, um melânico, mesma coisa, né? Mas olhando principalmente o porte, o tamanho, o corpo, o destaque do pescoço, né? O dorso, né? Descendo de linha reta até na cauda, que é o que eu quero fixar ali no plantel, né? Mais ou menos isso. Ricardo, qual hoje é a maior dificuldade no arlequim? É conseguir uma ave no tamanho? É conseguir uma ave que não tem infiltração? É conseguir uma ave que tem uma posição bacana? É conseguir uma ave esguia com o pescoço destacado, doce em linha reta? Na sua opinião, o que falta ainda aqui para o Brasil conseguir dar um passo a mais na criação de largueia, assim, de um modo geral? Obviamente, a gente sabe que a gente tem aves belíssimas aqui, mas, assim, se você pudesse fazer uma análise de uma média da qualidade do plantel brasileiro com o plantel português, um exemplo. O que é que ainda falta no conjunto? O que é mais difícil de se conseguir na raça largueiro espanhol ou arlequim português para se chegar àquela ave eu acho ideal? assim, eu acho que quando o Paulo Jorge veio aqui em 2019, ele elogiou muito a cor dos canários, sabe? Ele elogiou muito a variegação, o branco, a marcação. Agora, a forma, eu acho que era o mais complicadinho. Tamanho, não, até. Você via bicho grande, do tamanho 16 centímetros. Às vezes até que passava um pouquinho, mas aí já não era bicho tão esguio. Ou se era esguio, aparecia muito as coxas. Então, é aquele conjunto, né? E só que eu acho que a maior dificuldade era essa. Mas a dificuldade maior que tem no Alerquim, não só aqui, quanto lá fora ainda, é o topete. Esse é para mim, a grande dificuldade do Alerquim. Principalmente na parte de trás do topete, que é o que dá mais complicação no arlequim. No meu plantel eu tenho alguns assim, tem alguns que racha aqui na frente, entendeu? Que nasce. Só que esse que racha na frente ainda eu não me incomodo nem de usar no plantel, né? Porque eu acho que esse negócio assim, eu classifiquei bastante ave já no brasileiro de topete. Que nem eu falo para a turma, eu fico muito atento com o canário par na hora do acasalamento, entendeu? Com a cabeça dele. É lógico que eu também não vou pegar uma ave com topete totalmente, né? Mas às vezes a ave tem um topete bom, só que ergueu aqui na frente, só deu aquela rachadinha, no plantel eu uso, entendeu? Mas agora aqueles que é partida de fora a fora, ou se não atrás, ou se não a ave que fica careca aqui, aí já tem que ir tomando mais cuidado, porque senão depois não consegue nem reverter isso. Ou vai anos para poder, né? E quanto à forma do topete, a gente sabe que a raça arlequim ela preconiza no seu standard um topete triangular, né? Que antigamente, nos primórdios, se falava em topete tricorniano. E até esse termo caiu
e hoje se fala triangular. Hoje os Sim. topetes que a gente vê e encontra nos arlequins são realmente topetes triangulares? Ou você ainda vê um misto ali de oval, meio arredondado? A gente vê um misto ainda, né? Assim, por mais que a gente tente, vamos pôr, para acasalar mesmo, eu procuro usar a ave par com a cabeça mais estreita e mais longa, entendeu? Para tentar fazer aquele. Só que a gente vê de tudo, vê muito. No meu plantel mesmo, tem algumas aves com pet, ali para mim tá ótimo, né? Agora tem umas que saem arredondado, tem uns que saem. Eu acho que isso aí, Max, não é um problema nem aqui, não, é lá fora também, cara. Eles falam que a grande dificuldade é o topete, né? Esse topete tricórnio, né, em forma de triângulo, né? Que na verdade ele fica abaulado, né, nas pontas, vamos pôr. Só que mesmo assim não é um topete fácil, não. Eu acho que é a grande dificuldade ainda no Alerquim. Fora isso, eu acho que evoluiu muito, principalmente de 2019 para cá. E, tipo assim, a gente deve isso também de novo ao Saulo, ao Mário, ao Wagner Canhace, ao próprio Carlito também. Em 2019 a gente era só, né? Em 2018 a gente era só um grupo, era um grupão de WhatsApp. Quando vê, vamos, né? Vamos participar através do Saulo, teve a oportunidade, a gente já estava com a ideia de fundar o clube e tal, e teve a oportunidade de fazer o Open, a gente fez e, assim, foi meio corrido, no final acabou dando tudo certo e a gente conseguiu trazer o Paulo Jorge ainda e dali para cá eu acho que abriu a cabeça de muita gente, a gente teve acesso a muito material e eu sempre de maneira assim, do jeito que o pessoal lá me passa material, eu já, sabe, eu já divulgo, eu já faço, eu já falo que eu sei da raça um pouco, devo falar umas besteiras também, mas assim, a gente tenta ajudar. E eu acho que isso, eu vejo grande evolução, Max, que eu tenho bastante, assim, tem dois grupos até que eu administro, participo de outros grupos aí, só de Alerquim. Então, assim, eu vejo uma evolução muito grande aí, cara, a nível nacional mesmo, cara. Para todo lado aí já tem criador com aves de qualidade. Que nem eu disse, eu acho que a série vai ficar pequena daqui a um tempo. Pelo tamanho do Brasil. O Brasil é É muito, um verdade. território muito grande, então é difícil. Deixa eu te perguntar uma coisa. Voltando um pouquinho para a sua realidade. Hoje em dia, você falou que tem uns casalzinhos de espanhol, tem alguma coisinha de outra coisa ali, mas assim, hoje seu plantel, você forma por ano quantos casais de arlequim? E em média, quantos filhotes geralmente você tira? Esse ano eu formei 55 de Alerquim. Eu tirei. É que eu comecei tarde esse ano, mas eu tirei mais ou menos uns 350 Alerquins. Fora. Só que teve muita ave que não deu nem terceira rodada. Porque foi que eu estava te falando em off aqui, eu atrasei a criação, comecei a criar só. Assim, os casais estavam um do lado do outro, era só colocar o ninho e tirar a grade. Eu não estava com cabeça nem para isso. E eu fiz isso no final de setembro. Então, minha criação atrasou um pouco, né? Tanto é que tô com muito bicho lá que eu sei que vai ficar bom ainda, mas assim, agora no próprio Mega Especialistas não vai chegar, entendeu? E me diga uma coisa, o arlequim é um canário que cria bem, é uma raça que cria bem, precisa de ama. Eu estou lhe perguntando isso, eu até já sei da resposta, mas assim, como tem muita gente, o intuito desse nosso canal é levar informação para as pessoas, principalmente para os criadores do Nordeste, mas também para os criadores que estão começando a criar alguma raça. Ou o cara é um criador de canário de cor e está querendo criar uma raça de canário de porte, introduzir a canaricultura de porte no seu criatório. É uma forma dele conhecer um pouco de cada raça
né? E em cima disso poder ter uma avaliação melhor. Fala um pouquinho do arlequim enquanto ave reprodutora. O que é que você pode dizer dele? É uma das melhores aves que tem para criar, pela experiência que eu tenho, assim, de criação. É uma das melhores, cara. A turma gostava muito de fiorino para usar de ama. Eu já acho que fiorino não pega alerquim, mas nem sabe? Assim, não tem problema. É lógico que um casal ou outro, né? No meio de 55 casais, uma fêmea, né? Alguma coisa ou outra sempre acontece. Mas, assim, a maioria dos casais tratam bem, né? Postura bacaninha. E eu todo ano, Max, fala a verdade para você, desde 2014, mais ou menos, 2015, que eu comecei a aumentar os casais de alerquim, ali 2016, eu tenho criado 500 alerquins por ano, mais ou menos, e não falha um ano. Esse ano eu criei uns 350, mas foi por isso. Eu comecei tarde, geralmente eu acasalo os bichos final de julho, começo de agosto, porque aqui na minha terra a gente está, na minha cidade aqui a altitude é alto, eu estou a 1.500 aqui de altitude, então 1.500 metros de altitude, e aqui é frio em junho, julho, então começa a dar uma esquentada em agosto, né? Então, geralmente, eu gosto de acasalar assim, dia 15 de agosto, segunda quinzena de agosto, eu sempre acasalo. Agora, esse ano já passou mais de mês disso e acabou atrasando, mas é uma raça que tem muita gente que usa de ama até, né? É verdade, é verdade. Eu já escutei, até por dois motivos, né? Primeiro, porque ela é uma raça que cria muito bem. Essa resposta eu até já sabia, eu quis fazer para você, mas eu já sabia. E a segunda coisa, porque além dela criar bem, ela é uma raça encorpada, ela não é um canário pequeno, o arlequim. Então, Não. ele consegue criar raças que são mais complexas, como, por exemplo, um Yorkshire, um Norwich, raças maiores que o filhotão, principalmente nos últimos dias de vida, quando estão para sair do ninho, precisa de um reforço, né? Uma ave como o arlequim consegue dar esse suporte até pela Ô, própria dele. Max, eu te falo com toda certeza, cara. O alerquim é um canário que, se você usar ele para ama, você consegue criar o que você quiser. Tanto a York até a raça espanhola. De experiência própria, eu já pus raça espanhola em casal de alerquim, que não estava tratando e criou. Eu que já tive York, eu já tive frisado parisiense, que eu punha em alerquim. Então, assim, eu já tive várias. Tarim, entendeu? Até tarim. Eu tinha esquecido dos tarins. Eu tenho 5 casais de tarins também. E eu cheguei a pôr também tarim no alerquim, criava tudo. Então, assim, né, para determinadas raças aí é uma ave até bacana de se ter de ama, né? Porque trata muito bem. Com certeza é uma raça muito, muito, muito prolífera, que cuida da. Assim como o Fife, eu gostava muito de criar Fife. Mas, Não mas o sei Fife, hoje. mas o Fife, com o passar do tempo, não sei se foi a evolução da raça em si. Hoje em Sim, dia, pode ser. Fife, para criar, meu amigo, tá um negócio. Porque na época eu criava Fife, criava que nem rato também. É, é. Naquela. Há uns anos atrás, Fife. Isso aí era em 2010, 2011, 2012. Inclusive, houve até um fato pitoresco que, num determinado momento, num dos vídeos do Loft aí, ele falando, né, que ele tem um canal lá, e ele até disse, uma das raças que eu mais gosto para criar canário é o Fife e tal. Aí o pessoal do Fife se doeu. Não, porque a raça não é para ama, não sei o que mais lá, que eu acho isso uma balela. Apesar de Eu fazer usava Fife de ama. Eu usava Fife de ama quando apesar eu de ser criava, sabe criador o de quê? Fife, participar do clube especializado de Fife, eu acho isso conversa para boi dormir, mas é a minha opinião e eu também não quero polemizar muito. Mas o pessoal Teve uma... se doeu, porque ele tinha falado que o Fife era uma raça boa de ama. Eu digo, mas o que é que isso tem de ruim? Era ruim se o cara tivesse dito que isso é uma porcaria, não cria nada, né? Mas está dizendo que cria bem,
Mas vai entender a Hoje eu cabeça não do ser sei, humano. mas antes eu criei uns. O que eu criava? Ágata, Ágata Topázio Vermelho Mosaico. Dizem que isso aí não cria nem É nada. chato. Eu colocava em Five, criava, que era uma beleza. Só que isso lá atrás, né? Até lá para 2015, mais ou menos, eu usei Five ainda de ama para isso. Para criar os topázios. Os topázios ficavam sabotando e os faifinhos, cara, tratava que era uma beleza. Agora, hoje eu não sei, faz tempo que eu não crio, mas eu também não acho ruim de falar que a raça não é para isso. Que bom que a raça trata bacana e pode Tem ter mais uma. essa característica positiva, né? É uma Sim, característica mais porque positiva. é lógico, cara, não adianta. Tem raça que é complicado de você criar. Eu já criei muita coisa aí que é difícil, de Gibber, tem coisa aí que é complicado, próprio frisado parisiense. Então, você tem que usar a ama, né? E tem umas raças que, cara, topete alemão também eu acho bacaninha para criar, né? O próprio Fiorino, Pfeif, né? E assim, tem umas aí. Norte dizem que cria muito bem também, né? Frisado Marte diz que cria bem. Então, assim, a turma não pode ficar muito de mimimi, não, que é assim que flui, Deixa, né? deixa eu te perguntar uma coisa, Ricardo, a respeito de manejo, e que isso termina sendo uma dúvida, eu acho que deve aparecer constantemente, principalmente em quem está começando a criar a raça. Como é o processo de carotenar os arlequim? Deve ser carotenado desde o ninho, deve quando aparta, qual é a melhor forma, pela sua experiência, como é que você vê isso? Assim, Max, eu vejo da seguinte forma: eu acho que no resultado final, quando você chantina no ninho, eu acho que fica até mais bonito. Só que ele demora mais para limpar quando você chantina no ninho. O tempo para limpar o canário, aparecer o branco giz, é mais demorado. E, assim, e você gasta mais chantina também, tá? Mas, assim, como pede a marcação, né, nas zonas de eleição. O ano passado, em 2019, eu acho que eu chantinei no ninho. Agora, esse ano, como eu demorei, atrasei para começar, eu estou chantinando todos com 40 dias. Por quê? Porque eu acho que limpa mais rápido. Usando 10 gramas, eu falo 40 dias assim, mas 30 dias eu separo do casal, já põe na voadeira e já começa farinhada seca e úmida, né? E ali vai, direto, até terminar a muda de penas. E eu já fiz vários anos de chantinar no ninho. Eu acho isso, demora mais para limpar quando chantina no ninho, você gasta mais chantina também, e a diferença é essa, vamos pôr, ele fica com, né, com a ponta das asas marcadas, né? Fica mais Acaba ficando. equilibrado de um modo geral. Sim, as fêmeas até que não. Agora, os machos é mais complicadinho. Então, mesmo com 40 dias, assim, macho, às vezes, um ou outro ainda infiltra. Então, eu já fiz dos dois jeitos. Só que hoje está tudo caro. Foi as duas coisas que eu pensei também. Eu não posso ser hipócrita de falar que não. Foi duas coisas. Eu chantinava no ninho, eu gastava 2 quilos de chantina. Eu chantinei com 40, é lógico, eu criei menos aves esse ano, mas eu não usei nem 1 quilo ainda, entendeu? E o resultado, minhas aves vão para concurso do mesmo jeito se eu tivesse chantinado no ninho, e tem possibilidade de disputar lá com qualquer uma, né, que esteja lá, né? E aí vai depender do que vai estar lá, né, Max? Mas no quesito cor, assim, cara, tá bacana. Maravilha, maravilha. Mais ou menos isso, cara. Tem muita gente que fala, com 40 dias é melhor, com 30 dias, no ninho é melhor. Não sei, né? Eu acho que o que pede a raça com 40 dias é tranquilo de você fazer. Você acaba economizando ainda, porque hoje a gente sabe que subiu tudo, né, na verdade. Então não adianta a gente ficar também de choradeira, mas é lógico, subiu, ficou complicado.
É um negócio que é Cara, pra você hobby. ter ideia, assim, eu não uso, mas um colega estava falando que o quilo de perila aqui no Rio Grande do Norte, em Natal, estava chegando a R$ 120. Eu digo, caralho, um quilo de filé mignon não é 100. Como é que você dá um quilo, você paga R$ 120 num quilo de perila? Não tem condição, cara. Eu comprava perila em São Paulo, lá no Atacadão, na área cerealista lá, no atacado cerealista. Antes da pandemia, Max, eu acho que eu cheguei a pagar até R$ 12 em 2019. Hoje lá deve estar também uns 80. Para estar barato, hein? Não tem condição. Tá 100, lá 80 tá, uma Falar para você, subiu tudo, né? Dobrou. Tem coisa que mais que dobrou, então ficou complicado. E esse lance da Xantina acaba entrando também no, né? Você comprar 1 quilo de Xantina, vamos pôr, você paga R$ 1.000. 2 quilos é 2.000, cara, é o dobro. E a ave vai poder concorrer ali, que nem eu estou te falando. Minha ave que foi xantinada com 30 dias, vai concorrer com a tua aí, que foi xantinada no ninho. Qual vai ser a diferença? A tua vai estar com a ponta das asas marcadas, né? Às vezes com mais forte a marcação, sim, mas tiver o vermelho vivo ali, onde tem que Em estar. compensação, a sua vai estar mais branco giz, né? Sim, no caso de fêmea, eu acho que ainda não, porque, né? Mas em macho, sim. É o que eu vejo também. Pode ser que, né, que seja diferente para outros. Apesar que eu tenho. Esse ano já apareceu bastante macho com um branco assim que eu queria, né? Vamos tentar, vamos ver o que vai dar. E tem uns que não chegaram ainda, tal. A gente tá na batalha, né, Max? Põe os bichos na mesa e deixa Vamos pra arder, e eu guerra, né? também correndo atrás aí das coisas Ricardão, com relação a concurso, né? A gente sabe, a gente vê aí, conversa com um e com outro, a gente sabe que várias raças de porte demandam algum tipo de treinamento das aves para concurso, né? O arlequim, existe algum tipo de treinamento? Você treina as suas aves? Você acha, Max, existe, mas eu não vejo tanta diferença, não vejo, eu acho que é mais a genética, é mais isso, mais aquilo. Me fala um pouquinho a respeito dessa questão de treinamento da raça Arlequim para concurso. Max, tem gente que coloca aquele espelhinho, né? Tem gente que coloca o bebedouro mais alto. Cara, eu falo a verdade para você, se não for no... Eu não faço. Estou sendo sincero. Eu não faço. Eu acho que dependendo do que você faz, às vezes você estraga a ave ainda, como eu já vi muito caso. Às vezes o cara coloca o espelhinho mal posicionado, a ave fica parecendo um galo índio, entendeu? Ela fica muito ali, ó. E assim, ela não precisa ficar na posição o tempo todo, né? Então ela entra na posição ali, na hora que ela pula no puleiro, ela entra em posição. Eu não vejo tão, assim, no caso do Alerquim, eu não vejo grande necessidade disso, não. Eu acho que é mais assim, acostumar a ave só mesmo ali, com manuseio, né, para ela não se espantar. Essas coisas, mas coisas normais em qualquer raça, em qualquer cor de canário. É só aquele manejo mesmo, você está ali na frente, pega, né? Põe às vezes, né? Dá uma individualizada nas aves que vai para concurso. Eu geralmente, o que eu faço com os alerquins? Eu tenho bastante gaiola lá, criadeira, que era de meu pai criava York. Então elas são altas e o comedouro o buraco da gaiola é grande. Essas gaiolas são até da Imperatori. Nem o que fala aí que gaiola para a vida inteira é essa. As gaiolas, cara, não existe para essa gaiola. Não sei se você conhece, já ouviu falar Não. dessas gaiolas. Eram famosíssimas aí há muitos anos atrás, né? Tinha poucas e essa era uma que... Só que a gaiola é aquele negócio, é pesada, só que a gaiola, cara, por uns 200 anos de gaiola, né? E ainda mais eu mantenho ela sempre bacaninha, então
Aí o que acontece? Quando vai... Eu já vou pegando e vou individualizando assim, eu vou colocando de 3 em 3 variegados nessas gaiolas criadeiras. No começo eu coloco na voadeira mesmo, de 12 em 12, mais ou menos, ali por gompo da voadeira. Aí, na hora que começa a pegar uma cor e tal, passou uns dias, eu já começo a colocar de 3 em 3 nessas gaiolas. Eu tenho bastante. E depois eu vou separando, melânico, lipo e tal, e sempre manuseando esses, né? Aí você já vai vendo, né? Tem espaço, já vai vendo o que ali que vai para concurso, o que não, o que está pegando cor bacana, o que não, e assim por diante. Mas no caso do Alerquim, eu vejo, a turma coloca espelhinho, coloca bebedouro mais alto, mas eu não vejo essa necessidade, como eu disse. É mais questão de manuseio mesmo, na hora de puxar a gaiola, na hora do juiz estar julgando. A ave não está nem morta lá em cima do puleiro, não se movimentar, e nem doida lá se debatendo para todo lado. Mais ou menos isso. Tem duas raças que, assim, eu nunca criei, nem Arlequim, nem essa outra raça que eu vou falar, que é o Lizard. Também nunca criei. Ah, para falar a verdade, eu até criei. Eu já tive 1 ou 2 casais, mas acho que tirei... Não cheguei nem a reproduzir. Na minha época de saladeiro de fruta. Mas, conversando com criadores, tanto de Arlequim quanto de Lizard, de que a gente escuta muito falar... Rapaz, pense em duas raças que não existe lógica de genética nenhuma, é o Arlequim e o Lizard, no aspecto de, no Lizard, da questão da cúpula, de sair cúpula partida, cúpula perfeita ou sem cúpula, e no caso do Arlequim, de sair variegado ou lipo ou melânico. Realmente isso procede? Assim, você faz aquele acasalamento ali que você julga perfeito, para tirar o bicho variegadozinho, e aí no, da ninhada só sai lipo, só sai melânico, não tem alguma lógica genética nisso, ou não? Ou é a sorte mesmo? Ah, tem, cara, eu falo a verdade, a gente tenta, procura acasalar, vamos pôr, procura usar lipo e melânico, filho e neto de variegado, às vezes. Né, a gente tenta fechar de uma forma ou outra, mas é um negócio meio que imprevisível. Esse ano eu estava conversando ainda com o Saulo, converso com o Saulo todo dia. Ontem não, esse tempo atrás estava conversando com o Saulo de um casal ainda, que eu achei... Assim, ó, a primeira ninhada veio... Esse casal criou três rodadas. A primeira veio 2 lipos e 2 variegados, mas puxando para o lipo, de predominância lipo. Beleza. Na segunda rodada, criou... Quantos criou? Esse casal criou para caramba. Esse casal criou 4, 4 e 5 na última. Ó, na primeira veio os 4. Na segunda veio 4, variegado equilibradamente. E o casal variegado. Veio 4 filhotes variegados. Na última rodada veio 5 melânicos, tudo de topete. Sabe, aquele negócio, você fala, nossa, cara, não é possível. Não tem lógica nenhuma. Do mesmo casal saiu de tudo. Né? Saiu variegado, saiu lipo e saiu melânico. Né? Lógico, a gente tenta fazer isso. Eu tento fechar dessa forma. Vamos pôr, nessa fêmea mesmo que eu falei, essa campeã mundial aí que veio do pau, ela me deu muito filhote, a maioria dos filhotes dela foi lipo melânico. A maioria, eu criei bastante filhotes com ela. Passava ovo e tal, ela estava só meio que botando. Alguns casais que eu trouxe dele. E eu passando nos meus, mas teve muita coisa que, assim, né, nesse casal em si, dessa fêmea campeã mundial, ela me deu mais filhote lipo e melânico. Saiu variegado também, mas a maioria foi lipo e melânico. Já esses lipo e melânico, eu segurei tudo. A maioria deles já me deu filhote variegado. Entendeu? É lógico que nasceu também lipo e melânico, mas a maioria dos filhotes, eu estava olhando isso até esses dias.
É outra coisa que, cara, eu vou no caderninho ainda ali e eu anoto tudo e, em relação a isso, a quantidade de filhotes variegados por rodada, para saber, né, o que... Né, às vezes o casal também, você acha que o casal é bom e tal, às vezes o casal ali só te dá ave melânica, vamos dizer assim, 3 rodadas de ave melânica. Tá, aí você segura lá, é variegado, beleza, é melânico, filho de variegado. Você segura lá umas 2 para experimentar, colocar numa lipo e ver o que sai. E assim, marcando e tentando ter aquele controle ali, mas é um negócio que é meio... Tem hora que não tem nexo nenhum, né? Em relação à cor. Por isso que eu nem... É lógico, eu casar melânico, lipo, tal. Só que assim, eu me preocupo muito mais com o porte do que com a cor em si, né? Porque aparece tudo. Eu já pus casal melânico que saiu filhote variegado. E provavelmente eu não fiz mais vezes, fiz uma vez só. Porque era ama ainda e final acabou deixando uma rodada lá, mas saiu filhote variegado. E poderia ter nascido lipo também, né? Melânico e assim por diante. Nesse quesito é difícil. Rapaz, quem cria Arlequim, assim, em conversa que eu tenho, diz, Max, não tem lógica nenhuma, não adianta. Pode planejar como for, que o negócio. O que você imagina que vai sair diferente. E às vezes no Sim, diferente sai uma coisa bacana, mas. você montar quarteto é complicado. Eu acho que isso aí é até mais, que eu nunca criei lizard. Eu lembro do meu pai, assim, ter uns casaizinhos, mas era criança, era novo, Ô, Ricardo, moleque. só para entrar num assunto polêmico sobre o Arlequim, Ah, vamos lá. Com relação à questão. Cara, deu um branco agora. uai, então não é polêmico. Peraí, que a gente lembra. Peraí, o bom do ao vivo é isso, é que a gente vai, tá lembrado e de repente esquece. A gente estava falando dos cruzamentos, tal, e aí me vem uma coisa que eu acho um tanto quanto polêmico, eu ia lhe fazer a pergunta, mas esqueci completamente. Se eu lembrar daqui a pouco, a gente vai e fala novamente. Mas esqueci, passou batido, é Alzheimer juvenil, amigo. Tranquilo. Ricardão, amigo, antes de mais nada, eu só quero lhe agradecer pela presteza de você estar conversando aqui. Ah, lembrei qual é o assunto. Ah, Aí, o Arlequim, a gente sabe que pode ser julgado a classe macho e a classe fêmea, com e sem topete. Mas a gente também sabe que existem machos com fenótipos de fêmea e fêmeas com fenótipos de macho, né? Eu vou lhe fazer uma pergunta que é meio óbvia, que eu sei até a resposta, mas eu queria escutar de você. Você já ganhou, já viu alguém ganhar fêmea como macho ou macho como fêmea no Arlequim? Acontece isso? já, já. Já e já vi ave boa cair da mesa também, porque começou a cantar. Né? No caso, era um macho com linha fêmea, começou a disparar, a cantar no Open até. Aí o Paulo brincou ainda, assim, ó, esse está disfarçado. E tirou da mesa. E eu já vi acontecer mas assim, eu também. não crio Arlequim, mas eu tenho fêmea aqui que canta, viu? De outras raças aí, mas canta. Não, sim, eu tinha uma fêmea de espanhola que, nossa, eu não acreditava que ela cantava daquele jeito. Mas, assim, raro. Agora, no caso, nesse caso aí, eu já vi também nego ganhar com fêmea, né? Ele é até o criador bacana, o Daniel Fernandes. Daniel Fernandes é do Clube do Alerquim, foi com uma ave diluída até. E eu acho ainda, eu falo isso para a turma, os diluídos, eu tiro só a fêmea diluída, que eu uso só macho portador, por enquanto. Mas, assim, eu tenho fêmea lá que eu vou inscrever, como abriu a série de maneira, né, experimental, eu vou escrever fêmea lá como macho.
Por quê? Tá com marcação, principalmente os diluídos. A marcação parece que fica mais forte, entendeu? Nos canelas, assim. Então, tem algumas aves lá que eu já estava até olhando. Eu sei que é fêmea. O ano passado até eu vendi para um criador, ele falou, não, é macho. Não é para falei, não, é fêmea. É fêmea, pode levar. E ele ficou meio na dúvida se ainda. Eu nem tive contato com ele, a ave foi entregue, até o Camargo também, que é do Dr. Camargo, que também é do clube, que levou para ele, e ele, nossa, é macho, alemão, tal, e demorou um pouquinho para aprontar, e no final aprontou e realmente era fêmea. Eu vejo isso. Você acha que vai chegar no ponto de se trabalhar casar de arlequim linha macho e linha fêmea? Ou você acha que isso não, Max? Eu acho que isso viagem, isso vai demorar muito para se chegar a isso aí. Eu fiz isso assim porque para fixar quando usou o Lerguer, sai muita, a maioria das aves, a marcação até pegar é complicado, vai alguns anos ali, né? E então eu usei alguns anos assim, mas eu procurava fazer sempre ao contrário, pegar, usava o macho linha fêmea, sim, mas eu tentava pegar uma fêmea linha macho, entendeu? Sempre ali para equilibrar. Mas para fazer assim, tem criador que eu sei que faz. Alguns fazem, sabe? Linha macho, linha fêmea. Eu já não vejo essa necessidade, não. E agora eu tô assim, agora deu uma estabilizada ali no meu plantel que nem esses eu não vou usar mais. Que eu já não usei esse ano, esses machos que eram linha fêmeas, entendeu? Que vieram desses acasalamentos meus ali, que eu larguei lá de anos atrás, lá, que acabou passando em sangue importado também, mas que muitos saíam com, né? Tinha postura bacana assim, mas faltava cor. Tinha o porte, o resto, tinha muita ave assim, que era tudo que eu queria no alerquim, só que às vezes ele nem marcava. Ou senão, eu cheguei a fazer uma fêmea em 2019, uma fêmea polpa, ela foi segundo lugar no brasileiro. Essa fêmea já era desse cruzamento, só que ela já tinha uma marcaçãozinha já mais fixada, já era 5 anos de trabalho. Mas eu usei muito, agora eu estou evitando. Mas tem quem faça, tanto com macho quanto com com marfim fêmea. já chegou no arlequim? Quem? O marfim? Entendi. A mutação marfim já chegou no arlequim? Marfim? Marfim. Existe arlequim Marfim. marfim? Marfim. Provavelmente deve ter, né, Max? Mas assim, eu não uso. E se aparecer ali também, eu já teria descartado. Porque não Entendeu? agrega nada, né? Não. Eu acho que não, que atrapalha. E muitas raças, o marfim é complicado. O marfim é complicado de trabalhar. Não é fácil. Não é no alerquim chegou, não. Eu já tive espanhola marfim, eu sei como é que é. É difícil, né? É complicadinho. Isso aí eu procuro evitar no plantel. Que nem eu criava até, essa época eu lembrei agora, eu criava topázio, aí a turma ficava falando, mas por que você não cria o marfim também? Eu falava, não, só esse mesmo e boa. Né? Eles queriam já que eu colocasse o marfim. Mas eu não sei tua experiência aí com o marfim, mas não é para qualquer um, não. Eu acho que o marfim começa aquela uma mutação. Até pouco tempo atrás, era a única mutação que atingia o lipocromo, porque todas as mutações atingem as melaninas. Sim. E até pouco tempo atrás, o marfim era a única que atingia o lipocromo. Por que há pouco tempo atrás? Porque hoje a gente tem o urucum e o bico amarelo, que também atinge o lipocromo. Então, não existe só mais um marfim que atinge o lipocromo. E eu sempre achava que o marfim, 90% das cores que ele atuava,
ele deixava a ave muito mais feia. Dificilmente Eu você acho que no caso do comparava. alerquim, o giz vai ficar um branco encardido. Pois é. Dificilmente você pegava uma cor Y, que tinha uma ave clássica e uma ave marfim, e que a ave marfim a cor ficava mais bonita do que a ave clássica. Então, não entendia muito bem a lógica do marfim. Né? Mas é uma mutação, realmente existe, é uma realidade. Mas no caso do Arlequim, eu acho que ela iria complicar bastante, né? Porque eu fico imaginando que ela ia deixar o vermelho mais fraco, ia embananar o meio de campo. Se o Canário fosse infiltrado, aí você ia ver uma coisa rosada como um todo ali. Ia ficar rosado, eu acho que na marcação fica alaranjado, o branco já fica um branco encardido, né? De experiência, assim, de outras raças que eu vejo que... Exatamente isso. Né? Mas mais ou menos isso. Outra coisa também, o marfim é complicado em questão a estrutura de pena. Tem que ficar muito atento com a estrutura de pena. No caso do alerquim, eu também acho isso. Assim, da maioria das raças, né? Mas no caso do alerquim, que é um canário mosaico, a gente sabe que a maioria dos canários mosaicos são propícios a cis de penas. Então, assim, eu acho que se deve tomar muito cuidado com o alerquim também nisso, para a forma do filhote. Cara, é uma coisa que eu mais... É o porte e, principalmente, eu estava deixando passar em branco, principalmente estrutura de pena, que eu olho uma ave por uma para poder, assim, fazer os acasalamentos o mais corretos possíveis ali para evitar justamente isso. E depois que eu comecei a fazer isso com os alerquins, já faz bastante anos, eu sei que foi diminuindo assim gradativamente o número de filhotes com cisto, né? Porque teve ano aí que nossa, criava 400, 500, dava 50 com cisto, entendeu? E agora, o ano passado mesmo não tive nenhum caso de ave com... Não, tive uma ave com cisto, mas do nada. Os irmãos, assim, nada. E o pai e a mãe, eu tinha conferido estrutura de pena. Sim, os filhotes todos, nenhum deu problema. Agora um deu bola nele para tudo quanto é lado também. Não entendi. Acho que veio meio... Sei lá, foi meio sem querer esse. Pegou ali toda a negatividade que tinha para ele ali. Pegou só nesse, cara. Foi o único caso que eu tive. Aí, no ano anterior, eu tive uns 8 casos, 7, eu acho, mais ou menos. Eu tenho até anotado isso lá, eu vou anotando depois. Mas é uma coisa que eu tenho grande preocupação na hora. Isso eu falo para todos os criadores aí. Quando eu participo desses bate-papos, eu falo, cara, o alerquista tem que tomar muito cuidado com isso também. Porque, pô, você vai pegar 2 aves lá que tem pena longa e acasalar, já vai dar zica nos filhotes, com certeza. E outra coisa, já vai perder a forma. Então, ficar atento com isso, pena curta, pena média, né? Às vezes até um pena longa, com pena curta ali, se ele for bom, né? Tiver as características boas, mas tomar cuidado com isso, porque, infelizmente, né, a gente sabe de mosaico acontece isso, e no alerquim mais ainda, porque ele é uma ave de porte. É verdade. Então, a gente tem que ficar esperto, não é só para não dar cisto, mas para as penas ficarem enxutas e mais aderentes ao corpo, né? E dessa forma que a gente, né, tenta conseguir, né? Lógico que sai uns ainda, mas a gente vai tentando dessa maneira. Grande Ricardo Araújo Soares, vulgo Ricardo Alemão. Meu amigo, a gente se encontra esse ano no Brasileiro. Sim, com certeza, mano. Vamos se encontrar no Brasileiro, vamos tomar uma gela, conversar besteira, tirar onda com o povo lá. Se Deus quiser, esse ano a gente está lá. Eu tenho que estar de todo jeito para poder fazer lá a prova lá, levar conta. Boa sorte. Mas estamos lá, estamos juntos, se Deus quiser. E muito obrigado mais uma vez por estar participando desse bate-papo com a gente aqui. A FNO agradece, eu agradeço, os criadores do Nordeste agradecem a sua disponibilidade.
E quem sabe, em breve, tem criador do Nordeste levando arlequim português para o brasileiro, né? É uma... Mas a gente já tem, a gente tem criadores Tem, esse ano classificou, agora bem do Clube lembrado, do o Alecrim, Rosas, estão participando, o né? Rosas, O Roberto, Roberto Rosas. Roberto Rossi. É, Isso. Roberto Rosas acho que classificou alguma coisa e está criando bem a raça ele. Foi em 2019 no Open, ele vai esse ano de novo, ele é sócio lá, fundador com a gente do clube. Roberto é Abração, um cara Roberto. Abração. Muito bem representada a raça aqui no Nordeste por você. bacana. Tem bastante criadores aí também, tem outros que não fazem parte do clube, mas o Alexandre França também, que é grande amigo. Tem bastante gente criando alerquim escondido, viu, Marcos? A única pessoa, e agora é o momento da gente falar a verdade, a única pessoa que, na verdade, eu acredito que a raça Arlequim ainda não evoluiu plenamente no Brasil por culpa dessa pessoa. Porque esses caras, onde ele aparece, ele estraga o negócio. É o tal do Alexandre Siqueira. Meu amigo, vocês têm que tirar esse cara do seu grupo, do seu clube, deixar ele fazer com que ele pare de criar essa raça, porque isso é uma mazela na canarinha. Você acha que eu tô bem de vice-presidente do Clube do Alecrim? Grande abraço, Siqueira. Para quem não Gente conhece, boa. Alexandre Siqueira é um dos ícones, a maior caricatura da canaricultura brasileira, junto com Caio Provinelli, é Alexandre Siqueira. E grande Nossa, dá uma abraço para dupla, hein? ele. Esses dois e o Abílio. É, Nossa Senhora. tinha que ter uma zela do Nordeste no meio, né? Não, tem que ter um no meio, né? Cada lugar tem, cada cantinho tem o seu. Valeu, Ele vai ficar Ricardo. bravo lá. Muito obrigado. Abraço e Eu que agradeço. brasileiro. Eu que agradeço, fico muito feliz aí de ter participado também. Obrigado pelo convite aí. É sempre bom estar podendo, né, divulgar aí a raça Alerquim, o clube, né? A gente tenta fazer com que a raça evolua, para que os criadores evoluam, e, né, a gente dá uma mão, corre daqui, corre dali. Esse ano eu estou bem feliz também de voltar aos concursos aí, para a gente poder estar revendo os amigos, meu pai sempre falou que, né, a canaricultura proporciona muito isso para a gente, né? A gente ter amizades né, no Brasil inteiro aí, a gente se encontra no Brasileiro. Eu já vou começar agora em maio eu já começo em Pirassununga, no Aberto Pirassununga, que é pertinho de mim aqui. Depois, na outra semana, já é o Mega Especialistas, na FOB, né, dia 27, 28 e 29 de maio. E vamos que vamos, tentar classificar algumas coisas para dar uma brincada no Brasileiro e, se não, também participar lá do mesmo jeito, rever os amigos e é isso aí. Boa sorte, Valeu? meu amigo, no Mega, boa sorte no Brasileiro. Nos revemos lá e você me deve 2 cervejas no Brasileiro, viu? Abraço. Tá fácil. Abração, tudo de bom aí. Valeu. Valeu.